Qual o significado da palavra murmurar na Bíblia e como ela é retratada em diferentes contextos? Como a murmuração afetou a primeira geração e impediu que eles alcançassem a terra prometida, conforme descrito na Bíblia? Porque a murmuração é considerada um pecado que impede as pessoas de entrarem na Canaã celestial de acordo com as crenças religiosas. Estamos estudando a lição número 7 da classe de adultos do segundo trimestre, o perigo da murmuração. Essa lição explora o conceito de murmuração conforme descrito na Bíblia, destacando seu significado e suas consequências. Examina como a murmuração afetou a primeira geração de israelitas, impedindo-os de entrar na terra prometida. E destaca a importância de evitar esse comportamento como um pecado que impede as pessoas de alcançar a Canaã celestial. A lição busca oferecer lições sobre como lidar com a murmuração em nossas próprias vidas, como cultivar uma atitude de gratidão e confiança em Deus. O texto áureo: não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. 1 Coríntios 10:10. Nesse texto, adverte contra a murmuração, lembrando-nos do exemplo dos israelitas no deserto, que murmuraram e pereceram. Ele nos instiga a evitar esse comportamento que pode levar à destruição espiritual. A verdade prática: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual, acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar da promessa de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Êxodo, capítulo 16, versículo 1 ao 7. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10 e 11. Conforme eu já falei em outras lições, esse tipo de leitura é conhecida como leitura quebrada. Você repara que não está o capítulo todo, só está um trecho e já pula para outro capítulo, de outro livro e de outros versículos. Então, para você entender a lição, leia o capítulo todo para entender o contexto da lição. E nessa lição, a leitura bíblica em classe, em Êxodo, nós encontramos os israelitas no deserto, murmurando contra Moisés e Arão por terem sido levados para lá e lamentando sua situação, desejando ter morrido no Egito. Deus promete alimentá-los com pão dos céus para testar se obedecerão à lei. Moisés e Arão os instrui sobre as provisões de Deus e os exorta a não murmurar. Em 1 Coríntios, Paulo lembra os cristãos da murmuração dos israelitas no deserto, como um aviso para não seguirem o mesmo caminho de desobediência e incredulidade. Esses relatos nos lembram da importância de confiar em Deus, em vez de murmurar, mesmo em meio às diversidades. A introdução, 2 pontos aqui eu separei da introdução. O primeiro ponto destaca aqui a origem da natureza do pecado da murmuração. A introdução enfatiza que a murmuração pode ser tanto uma influência maligna externa, quanto uma manifestação interna de nossas próprias fraquezas. Discute-se como a murmuração muitas vezes surge da incredulidade e como esses dois pecados estão intimamente relacionados, sugerindo que a murmuração é um sintoma da falta de confiança em Deus. O segundo ponto que é observado é o foco na importância de evitar a murmuração. Nessa introdução, ressalta a gravidade da murmuração ao afirmar que ela pode levar à queda espiritual. Destaca-se a instrução do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 2, versículo 14, para fazer todas as coisas sem murmurações, indicando a importância de estudar os perigos da murmuração e aprender a superá-lo para manter uma vida espiritual e saudável. Ponto 1 da lição: a murmuração na Bíblia. Subtópico 1. O que é murmurar? Neste subtópico, explora-se o conceito de murmuração na Bíblia, fornecendo uma análise das principais palavras hebraicas e gregas relacionadas a esse comportamento pecaminoso. É destacado como um ato de murmurar,
envolve resmungar, reclamar e manifestar descontentamento, oposição e até mesmo conspiração contra Deus. E líderes espirituais como Moisés e Arão. Dois pontos aqui a ser observado aqui nesse subtópico. Primeiro é definição de murmuração na Bíblia. Este ponto destaca as principais palavras hebraicas e gregas associadas à murmuração, revelando sua variedade de significados que inclui resmungar, reclamar, meditar e até mesmo conspirar secretamente. Isso ajuda a compreender a complexidade desses comportamentos e suas ramificações na vida espiritual e comunitária. O segundo ponto que é observado é características do murmurador. Outro ponto importante abordado é descrito das características do murmurador, que são marcadas pelo descontentamento, queixas e oposição, mesmo em relação a Deus e a liderança espiritual. Exemplos bíblicos como um incidente envolvendo Moisés e Arão ilustram como a murmuração pode se manifestar contra a autoridade divinamente estabelecida. Três palavras aqui a ser destacadas. A primeira é descontentamento. Refere-se ao estado de insatisfação ou falta de contentamento com a situação atual. Uma característica central do murmurador que constantemente expressa sua insatisfação. A segunda palavra aqui é a oposição. Indica resistência ou antagonismo contra algo ou alguém, evidenciando a atitude de confronto e discordância do murmurador em relação a Deus, líderes espirituais ou circunstâncias. A terceira palavra aqui é a conspiração. Representa o ato de planejar secretamente ou deliberar em conjunto contra algo ou alguém, sugerindo uma intenção oculta de abordagem ou rebelião por parte do murmurador contra a vontade de Deus ou da liderança espiritual. Subtópico 2. O comportamento dos murmuradores. Nesse subtópico explora o comportamento dos murmuradores ao longo da história bíblica, destacando sua presença entre o povo de Deus desde os dias de Moisés até a igreja primitiva em Jerusalém. Discute-se como esse comportamento se manifesta através de atitudes inconvenientes, temperamento inquieto e o uso de indiretas sarcásticas que podem ameaçar a unidade da igreja. O primeiro ponto que é observado aqui nesse subtópico é a presença do mal da murmuração na história bíblica. Este ponto ressalta como o pecado da murmuração tem sido uma questão recorrente ao longo da história bíblica, desde os israelitas nos dias de Moisés até os escribas e fariseus nos dias de Jesus Cristo, a igreja primitiva em Jerusalém. Isso demonstra a persistência desse comportamento pecaminoso ao longo do tempo. O segundo ponto aqui a ser observado é o impacto de comportamento dos murmuradores. Outro ponto importante discutido é o impacto negativo que o comportamento dos murmuradores pode ter à vida espiritual, emocional e física das pessoas, além de enfraquecer a vida espiritual. A murmuração também pode afetar negativamente a saúde emocional e física das pessoas, destacando a seriedade desse pecado. Palavras aqui a ser observada é inconveniente. Refere-se ao comportamento ou atitudes inadequadas, impróprias ou perturbadoras, caracterizando o comportamento dos murmuradores, que muitas vezes expressam suas reclamações de maneira inadequada ou inoportuna. A segunda palavra que é observada é inquieto. Indica um estado de agitação, inquietação ou insatisfação, contraste, refletindo o temperamento agitado e insatisfeito dos murmuradores, que estão sempre insatisfeitos e propensos a reclamar. A terceira palavra que é sarcástico. Descreve uma forma de expressão que denota desprezo, ironia ou zombaria, muitas vezes utilizada pelos murmuradores ao fazerem indiretas maldosas ou críticas disfarçadas, contribuindo para a atmosfera negativa gerada pela murmuração.
Subtópico 3. O crente murmurador. Nesse subtópico, aborda-se o conceito do crente murmurador, destacando a incongruência entre a prática da murmuração e a fé cristã, argumentando-se que um verdadeiro crente que se declara salvo em Cristo e possui o Espírito Santo não pode naturalizar ou tolerar a murmuração em sua vida. Por isso, vai contra as virtudes do Espírito e abre espaço para influência maligna. O primeiro ponto que é observado aqui nesse subtópico é a incongruência entre a fé cristã e a murmuração. Este ponto ressalta que a prática da murmuração é incompatível com a fé cristã, especialmente para aqueles que se declaram salvos em Cristo e possuem o Espírito Santo. Argumenta-se que a presença do Espírito Santo na vida de um crente deveria impedir que ele se entregasse a esse pecado, destacando a importância da disciplina espiritual e do cuidado com as virtudes do Espírito. O segundo ponto que é observado é consequências espirituais da murmuração. Outro ponto abordado é o impacto espiritual negativo que a murmuração pode ter na vida do crente. Argumenta-se que, ao se tornar um murmurador, o crente se torna um instrumento nas mãos do maligno, permitindo que o diabo o domine e use para frustrar a obra de Cristo no mundo. Destaca-se que a alma do crente murmurador está doente e sua conduta não reflete a alegria, bondade e agradibilidade que deve caracterizar um verdadeiro seguidor de Cristo. Palavras aqui a ser observada, a primeira é incongruência. Refere-se à falta de harmonia ou consistência entre a prática do murmurador e os princípios e valores da fé cristã, evidenciando uma contradição na conduta do crente murmurador. Segunda palavra que é ser observada é a disciplina. Indica a necessidade de autocontrole, diligência e cuidado espiritual para evitar a prática da murmuração e cultivar as virtudes do Espírito Santo em sua vida, conforme destacado em Gálatas 5,16. Terceira palavra aqui é consequências. Refere-se aos resultados espirituais negativos que podem advir da murmuração, incluindo a possibilidade de se tornar um instrumento nas mãos do maligno e prejudicar a obra de Cristo no mundo, bem como o impacto na saúde espiritual e emocional do crente. Ponto 2 da lição: murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida. Subtópico 1: a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Nesse subtópico, explora-se como a murmuração foi um impedimento para a primeira geração de Israel alcançar a terra prometida. Destaca-se como a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus, Moisés e Arão, demonstrou uma falta de fé e incredulidade por parte do povo, resultando em impaciência, ingratidão e desrespeito à liderança bíblica. O primeiro ponto que é observado nesse subtópico é a murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Este ponto destaca como o povo de Israel, após experimentar grandes livramentos e milagres liderados por Moisés e Arão, começou a murmurar contra sua liderança, questionando suas decisões e acusando-os de os conduzir à morte no deserto. E isso revela uma falta de confiança e fé na liderança divinamente designada. O segundo ponto que é observado é consequências da murmuração. Outro ponto abordado para as consequências espirituais e comportamento da murmuração. Argumenta-se que aqueles que se entregam à murmuração não podem esperar mais atitudes de bondade, sinceridade e verdade, mas sim demonstra impaciência, ingratidão e desrespeito à liderança bíblica, como observado por a atitude do povo de Israel em relação a Moisés e Arão. A primeira palavra que é observada é incredulidade. Refere-se à falta de fé ou confiança em Deus e em sua liderança, evidenciada pela murmuração do povo de Israel contra Moisés e Arão após experimentarem livramentos de milagre. A segunda palavra que é impaciência. Indica uma falta de tolerância ou paciência diante das dificuldades, ou
das decisões da liderança, demonstrada pelo povo de Israel ao acusar Moisés e Arão e os conduzirem à morte no deserto. A terceira palavra que é desrespeito refere-se à falta de consideração ou reverência pela liderança divinamente designada, manifestada pela murmuração do povo de Israel contra Moisés e Arão, desafiando sua autoridade e questionando suas decisões. Subtópico 2. A murmuração contra Deus. Nesse subtópico, explora-se a murmuração contra Deus, destacando como o Senhor respondeu às murmurações do povo de Israel, prometendo-lhes providência divina, apesar de sua ingratidão e murmuração. Argumenta-se que, diante das dificuldades, é mais eficaz e apropriado se dirigir a Deus com humildade, gratidão e amor do que com murmuração e queixas. O primeiro ponto aqui a ser observado é a resposta de Deus às murmurações do povo. Este ponto destaca como o Senhor Deus respondeu às murmurações do povo de Israel, prometendo-lhes pão dos céus, demonstrando sua providência divina, apesar de sua ingratidão e murmuração. Isso ilustra a compaixão e a misericórdia de Deus para com seu povo, mesmo diante de suas falhas e reclamações. O segundo ponto que é ser observado é a atitude adequada diante das dificuldades. Outro ponto abordado é a importância de se dirigir a Deus com humildade, gratidão e amor. Diante das dificuldades, em vez de se aproximar dele com ingratidão, queixas e murmuração, argumenta-se que a oração humilde e graciosa é mais eficaz e apropriada do que a murmuração para obter a ajuda e a intervenção divina. A primeira palavra que é ser observada é providência. Refere-se à provisão divina e cuidado amoroso de Deus para com o seu povo, exemplificando pela promessa de pão dos céus como resposta às murmurações do povo de Israel. A segunda palavra que é humildade indica uma atitude de submissão e reverência diante de Deus, evidenciada pela necessidade de se dirigir a Ele de maneira humilde e graciosa, reconhecendo nossa dependência de sua ajuda e providência. A terceira palavra que é a ser observada é gratidão. Refere-se à expressão de reconhecimento e apreço pelas bênçãos e provisões de Deus, destacando a importância de se aproximar dele com gratidão em vez de murmuração e ingratidão diante das dificuldades. Subtópico 3. Por que é perigoso murmurar? Nesse subtópico, explora-se por que é perigoso murmurar, destacando como a murmuração é vista como um ato de impiedade extrema contra Deus, que revela uma ausência de fé e limita a capacidade de reconhecer suas ações em nossas vidas. Argumenta-se que a murmuração nos cega diante de Deus, impedindo-nos de lembrar de suas grandes obras e nos alerta sobre o perigo deste pecado, conforme destacado pelo apóstolo Paulo. O primeiro ponto aqui a ser observado nesse subtópico é a impiedade extrema contra Deus. Este ponto ressalta como a murmuração é considerada um ato de impiedade extrema contra Deus, revelando uma falta de confiança e fé em sua providência divina e soberana. Ao murmurar, o indivíduo questiona as ações de Deus e expressa descontentamento com sua vontade, o que é visto como uma afronta à sua autoridade, bondade. O segundo ponto que é observado é a limitação da capacidade de reconhecer as ações de Deus. Outro ponto abordado é como a murmuração limita nossa capacidade de reconhecer as ações de Deus em nossas vidas e no contexto em que estamos. Ao nos concentrarmos nas queixas de reclamações, perdemos de vista as bênçãos e as intervenções divinas em nossa jornada, tornando-nos cegos para a sua presença e seu cuidado constante. Palavras aqui a ser observada é impiedade. Refere-se à falta de respeito, reverência e submissão a Deus, evidenciada pela murmuração como um ato de impiedade extrema contra a Ele. A segunda palavra que é fé, indica confiança e crença na providência e na soberania de Deus,
destacando como a murmuração revela uma ausência de fé e confiança em suas promessas e cuidado. A terceira palavra aqui é reconhecimento. Refere-se à capacidade de perceber, a presenciar as ações e bênçãos de Deus em nossas vidas, destacando como a murmuração limita nossa capacidade de reconhecer sua presença e intervenção em nossa jornada espiritual. Ponto 3 da lição: murmuração, um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Subtópico 1: o fim dos israelitas murmuradores. Nesse subtópico, aborda-se a murmuração como um pecado que impede o acesso à Canaã celestial, fazendo uma analogia com o destino dos israelitas murmuradores que não entraram na terra prometida. Devido a esse pecado, destaca-se a importância de aprender como exemplo dos israelitas e evita a murmuração em nossa própria jornada espiritual. O primeiro ponto aqui a ser observado é a consequência da murmuração para os israelitas. Este ponto destaca como os israelitas murmuradores da geração que saiu do Egito não conseguiram entrar na terra prometida devido à sua murmuração. Eles foram mortos e sepultados no deserto, não alcançando a promessa de Deus devido ao seu pecado. Isso serve como um exemplo e advertência para os cristãos contemporâneos, mostrando as consequências espirituais graves da murmuração. O segundo ponto aqui a ser observado é a exortação a evitar a murmuração. Outro ponto abordado é a exortação a não adotar um comportamento murmurador dos israelitas em nossa própria jornada espiritual. Destaca-se a importância de aprender como um exemplo dos israelitas e evitar a murmuração, que pode nos impedir de alcançar os propósitos divinos e desfrutar das promessas de Deus. Palavras aqui a ser observada é consequências. Essa é a primeira. Refere-se ao resultado ou efeitos negativos da murmuração, exemplificados pelo destino dos israelitas, murmuradores que não entraram na terra prometida devido a esse pecado. A segunda palavra aqui é advertência. Indica um aviso ou alerta sobre os perigos da murmuração, destacando como um exemplo dos israelitas, serve de advertência para os cristãos contemporâneos sobre as consequências espirituais graves deste pecado. A terceira palavra aqui é a exortação. Refere-se à chamada ou incentivo para evitar a murmuração e seguir um caminho de obediência e confiança em Deus, destacando a importância de aprender como um exemplo dos israelitas e busca uma vida de fé e gratidão em vez de reclamação e murmuração. Subtópico 2: o destino dos murmuradores. Neste subtópico discute-se o destino dos murmuradores com base nos relatos do livro de Números e na advertência do apóstolo Paulo aos cristãos da Nova Aliança. Destaca-se que a prática da murmuração leva à perdição espiritual e à perda da comunhão com Deus, resultando em morte espiritual e física. O primeiro ponto aqui a ser observado nesse subtópico é a advertência do apóstolo Paulo. Destaca-se a séria advertência de Paulo aos cristãos da Nova Aliança sobre o perigo da murmuração, fazendo referência aos israelitas no deserto que murmuraram e pereceram pelo destruidor. Isso enfatiza a gravidade do pecado da murmuração e suas consequências espirituais sérias para os crentes. O segundo ponto que é observado é consequências da murmuração. Aborda-se as consequências espirituais da murmuração, argumentando que aquele que vive praticando esse pecado já se encontra espiritualmente morto, perdendo a comunhão com o Senhor e o prazer nas coisas espirituais. Destacando-se que o destino dos murmuradores é a morte, tanto física quanto espiritual, conforme evidenciado no Antigo Testamento. A primeira palavra que é observada é a advertência. Refere-se à séria advertência do apóstolo Paulo aos cristãos sobre os perigos da murmuração, destacando a necessidade de evitá-la para evitar consequências espirituais graves. A segunda palavra aqui é perdição. Indica a perda espiritual e física que resulta da prática da murmuração, evidenciando como esse pecado leva à morte espiritual e à separação de Deus. A terceira palavra que é a ser observada é a comunhão.
refere-se à relação íntima e harmoniosa com Deus, destacando como a murmuração prejudica essa comunhão e leva à perda do prazer nas coisas espirituais, afastando o crente da presença e do favor divino. Subtópico 3. Os males da murmuração. Nesse subtópico, aborda os males da murmuração, destacando os danos que esse comportamento pode causar na vida da igreja local e no caráter espiritual do indivíduo. Argumenta-se que a murmuração pode trazer desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldia espirituais, divisões ministeriais, além de ressaltar em mentiras, calúnias e outros pecados que afastam a espiritualidade da vida do crente. O primeiro ponto que é ser observado é o impacto na vida da igreja local. Destaca-se como a murmuração pode afetar negativamente a vida da igreja local, trazendo desânimo espiritual, contendas comunitárias, rebeldias espirituais e divisões ministeriais. Isso resulta na deteriorização da comunhão e da unidade da igreja, prejudicando seu testemunho e sua eficácia no cumprimento da grande comissão. O segundo ponto que é observado é consequências no caráter espiritual. Aborda-se as consequências espirituais da murmuração, evidenciando como esse comportamento resulta em mentiras, calúnias e outros pecados que entristecem o Espírito Santo e afasta sua presença da vida do crente. Destaca-se que aquele que se entrega à murmuração acaba atraindo outros pecados para a sua vida, prejudicando seu relacionamento com Deus e estagnando em seu crescimento espiritual. Palavras aqui a ser observada é desânimo. Refere-se à falta de ânimo ou motivação espiritual causada pela murmuração, destacando como esse comportamento pode minar a vitalidade espiritual na igreja local e os indivíduos. A segunda palavra que é observada indica a separação ou fragmentação da comunidade cristã, causada pela murmuração, resultando em contendas, rebeldias e divisões que prejudicam a unidade e a eficácia da igreja. A terceira palavra que é a ser observada é consequências. Refere-se ao resultado ou efetivos negativos da murmuração, incluindo o afastamento do Espírito Santo, o crescimento de outros pecados e a estagnação espiritual do crente, destacando a importância de evitar esse comportamento para manter a comunhão com Deus e com a igreja. Chegamos à nossa conclusão. Nesta lição vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária da igreja local, ao longo da nossa jornada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Romanos 15:4. Ora, a vontade de Deus é que participemos de suas promessas. Portanto, evitemos o mal da murmuração em nossas casas, igrejas, em qualquer lugar que nos relacionamos com o próximo. Você que ficou até aqui, eu te convido a assistir outros conteúdos do canal. Você vai encontrar estudos bíblicos, você vai encontrar devocionais e você vai encontrar lições da Escola Bíblica Dominical como essa. Se não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like, comente, compartilhe a lição. Deus vos abençoe.